Seção 1. Introdução à corrente elétrica. Bem-vindo ao estudo da corrente elétrica. Você já ouviu falar da corrente elétrica? Pode ser que sim. Sem a corrente elétrica, o nosso rádio, o televisor, o MP3, o telemóvel e muitos outros eletrodomésticos não seriam capazes de funcionar. Por isso, iremos começar nessa primeira sessão por falar sobre o conceito da corrente elétrica. No final desta sessão, você deverá ser capaz de definir o que é a corrente elétrica, descrever as condições necessárias para se criar uma corrente elétrica e explicar a origem histórica da corrente elétrica. Esperamos que você tire o máximo proveito desta sessão para melhor responder às questões que lhe serão colocadas nas aulas com o seu professor ou com o seu colega. O que é a corrente elétrica? Vamos explicar o conceito da corrente elétrica a partir de uma demonstração com uma caixa que contém esferas. Colocando a caixa que contém as esferas horizontalmente, as esferas deslocam-se caoticamente sem um sentido definido, quer dizer, para qualquer sentido dentro da caixa. Mas estabelecendo um desnível, as esferas deslocam-se no mesmo sentido ordenadamente do nível mais alto para o nível mais baixo. Portanto, para definirmos então o que é a corrente elétrica, devemos agora considerar as cargas elétricas livres no lugar das esferas pequenas, os átomos ou íons no lugar das esferas grandes que estão, como você vê, fixas dentro da caixa. E também vamos considerar a diferença de potencial no condutor no lugar do desnível que nós estabelecemos na caixa. Assim, podemos dizer que, na ausência de uma diferença de potencial que corresponde ao nosso plano no nível horizontal, no interior de um condutor, as cargas elétricas livres movem-se caoticamente. Neste caso, não há corrente elétrica. Mas quando estabelecermos uma diferença de potencial nas extremidades do condutor, aquilo que corresponde ao desnível que estabelecemos na caixa, as cargas elétricas, que são os eletrões, movem-se do potencial negativo para o potencial positivo. A este movimento nós chamamos de corrente elétrica. Deste modo, podemos dizer que a corrente elétrica é todo o movimento ordenado de partículas eletrizadas num dado meio condutor. Condutores são corpos que possuem partículas eletrizadas livres em quantidades razoáveis que possam dar origem à corrente elétrica. Atenção, querido aluno. Partículas elétricas ligadas, como por exemplo os prótons que estão no núcleo atômico, não participam na corrente elétrica. História da corrente elétrica. Por volta de 1780, o anatomista italiano Luigi Galvani, que viveu nos anos 1737 a 1798, realizando experiências de anatomia com sapos, concluiu que a corrente elétrica tinha origem nos músculos animais. A estranha história começou no laboratório do Dr. Luigi Galvani, na Itália. De repente, as pernas de um sapo que tinham sido separadas do corpo para a pesquisa começaram a pular quando o assistente do Dr. Galvani as tocou com uma faca que tinha sido carregada com eletricidade. O Dr. Galvani comunicou o fato aos pesquisadores. Um deles, também italiano, chamado Alessandro Volta, se interessou bastante pelo acontecido e começou a investigar. Alessandro Volta partiu de um pressuposto diferente do de Galvani, o de que a eletricidade tinha origem nos metais. Como físico, Volta tentava provar
que só existia um tipo de eletricidade, aquela estudada pelos físicos. Por isso, trocou os tecidos de organismos vivos por ferro, cobre e tecido molhado. Variando os metais usados, rapidamente se convenceu de que seu raciocínio fazia sentido. Em 1800, Volta construiu um equipamento capaz de produzir corrente elétrica contínua. Este equipamento se designou de pilha de Volta. Ele empilhou alternadamente discos de zinco e de cobre, separando-os por pedaços de tecido embebidos em solução de ácido sulfúrico. A pilha de Volta produzia energia elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos discos de zinco e de cobre colocados nas extremidades da pilha. Hoje, as baterias usadas nos automóveis são muito semelhantes àquela primeira bateria construída por Alexandre Volta. Várias placas são colocadas na posição vertical, uma placa feita de chumbo e outra de óxido de chumbo. Arrumadas desta forma, elas ficam mergulhadas numa solução diluída de ácido sulfúrico. E quem inventou esta combinação de materiais para bateria foi o francês Gaston Planté em 1859. Então, quais são as condições para se criar a corrente elétrica? Querido aluno, a corrente elétrica é um fenômeno físico que ocorre quando determinadas condições são criadas. Vamos falar de duas condições principais. A primeira condição principal é que deve existir um meio ou um corpo condutor rico de cargas elétricas livres. Por exemplo, nos metais, as cargas elétricas livres são os eletrões. Nas soluções eletrolíticas, as cargas elétricas livres são os íons. Esta é a primeira condição. A segunda condição principal é que nas extremidades do condutor ou do meio condutor deve ser ligado uma fonte de energia. Agora, depois de apresentarmos as condições fundamentais para se criar a corrente elétrica, vamos observar isto na prática. Como dissemos, nos metais, para que haja uma corrente elétrica, uma das condições fundamentais é que deve existir eletrões livres dentro dos condutores. Então, nós temos aqui os condutores, que são fios metálicos, e para que esta lâmpada acenda, esses metais devem possuir eletrões livres. A segunda condição é que devemos aplicar uma diferença de potencial ou uma fonte de energia. Neste caso, temos aqui esta fonte de energia, portanto são as pilhas, que vai criar uma diferença de potencial entre esses dois pontos e, por conseguinte, os eletrões vão deslocando através desses condutores. Podemos agora ligar e a lâmpada acende, porque está a passar a corrente elétrica através desses condutores. Se nós desligarmos a fonte, que é a segunda condição, pode ver que a lâmpada apaga. Isso significa que a segunda condição ainda não foi criada. E se criarmos, aqui está, os eletrões agora movem-se ordenadamente através desses condutores. Entretanto, nas soluções eletrolíticas, nós dissemos que deve existir íons livres através desta substância. Vamos fazer uma experiência para mostrar que, de fato, numa solução eletrolítica, a corrente elétrica passa. Temos aqui esta garrafa de água e agora não tem nada. Vamos desligar o circuito e, como vem, a lâmpada desligou-se, porque nós interrompemos uma parte deste percurso. E ligar, vamos colocar agora a nossa garrafa, que ainda está vazia.
e vamos preencher com água nesta garrafa. Lembre-se que a água é uma substância não condutora. Por isso mesmo, vamos mostrar isso colocando a água nesta garrafa. Como pode ver, a lâmpada não acende. Estamos a pôr água e os condutores aqui dentro estão interrompidos. A única ligação que poderia existir é através deste líquido, desta água. Não acende por quê? Porque a água é isolador. Agora vamos colocar o sal da cozinha dentro desta garrafa e verificar o que acontece. Pronto, como podemos ver, a lâmpada está a acender, apesar de que o nosso condutor está interrompido, mas no lugar nós colocamos a água em que dissolvemos dentro desta água o cloreto de sódio. Este condutor metálico, que é o fio de cobre, termina neste ponto e a partir dali até aqui não temos nenhum fio metálico, ou seja, não temos o metal. Mas o fato da lâmpada acender significa que existe nesses dois pontos passagem de corrente elétrica.